Amém. Pode acender as luzes de novo. E abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 2. Quero ler com você o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Efésios capítulo 2. Amém? Efésios capítulo 2. Eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 18. Os irmãos podem permanecer assentados como estão, e o texto vai aparecer aqui também no telão para você que nos visita e não trouxe Bíblia, né? Pode acompanhar pelo telão também. Diz assim: Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da sua cruz, destruindo a inimizade por ela. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Amém? Feche seus olhos aí sentado e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças nesta noite, pela bondade do Senhor em nos trazer à tua casa, na presença do Senhor. Obrigado pelas músicas que cantamos de louvor ao teu nome, e obrigado porque estamos agora diante da tua palavra, a qual queremos ouvir, não apenas com os nossos ouvidos físicos, mas também queremos ouvi-la com o nosso coração e com a nossa alma. Para tanto, nós pedimos ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor fale a todos e a cada um de nós aquilo que tu tens para nós nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você percebeu que o tema do nosso culto girou em torno dessa mesa e deste ato que nós vamos realizar daqui a pouco, a ceia do Senhor.
é um ato memorial, um ato representativo, um ato que nos remete a olharmos para algo que de importante aconteceu e que nesses elementos nós temos um significado que nos faz relembrar. A morte de Jesus está aqui representada pelo pão que representa o seu corpo que foi entregue, foi maltratado, sacrificado, sobre o qual os pecados de toda a humanidade foram colocados, e o cálice que representa o sangue de Jesus, símbolo da nova aliança, feita pelo sangue, mediada pelo sangue dele, a nova aliança que nos faz viver uma nova realidade com Deus. Mas nesse ato e nessa mesa representada, nós temos alguns elementos sobre os quais, e na morte de Jesus, alguns elementos sobre os quais nós queremos pensar nessa noite. O texto que lemos em Efésios, capítulo 2, nesse texto que lemos, fala que a cruz de Cristo, esse é o primeiro elemento, a cruz de Cristo derrubou o muro da inimizade. Pela cruz, Jesus juntou todos os povos nele. Pela cruz de Jesus, toda barreira e toda diferença foi desfeita em Jesus. Aqui nós temos homens e mulheres, jovens, adultos, adolescentes e crianças. Nós temos aqui pessoas que têm um nível universitário, de grau superior, e temos pessoas que ainda estão estudando no fundamental. Nós temos aqui mineiros, baianos, paraenses, maranhenses, capixabas, tantos outros. Temos aqui flamenguistas, corintianos, palmeirenses, talvez até alguns vascaínos, e que Deus tenha misericórdia deles, assim como teve de mim, me libertando disso. Aliás, de todo o time, é bom que Deus traga libertação sobre isso. Mas aqui nós estamos, e aqui, debaixo da cruz de Cristo, todas essas diferenças, elas ficam minimizadas e anuladas. Porque aqui nós não olhamos para alguém e dizemos o doutor fulano de tal. Aqui nós não olhamos para alguém e dizemos o universitário, a universitária fulana de tal. Aqui nós não olhamos para alguém e o caracterizamos pela sua condição financeira, seja pobre ou rico. Aqui nós olhamos para todos igualmente e nos tratamos como irmãos. Aqui o doutor é nosso irmão. Aqui a doméstica é nossa irmã. Aqui aquele que não tem grau de escolaridade nenhum é nosso irmão. Aqui o rico é nosso irmão, assim como aquele necessitado também é nosso irmão. Porque debaixo da cruz de Cristo todos nós nos igualamos como irmãos. Pois todos nós, independente da condição, da qualificação, independente da condição financeira, todos nós precisamos que o efeito da cruz de Cristo fizesse eficácia sobre nós. Porque não adianta ser rico, sem Cristo você é um rico perdido. Não adianta ter um diploma de pós-doutorado na parede da universidade, lá pela Universidade de Harvard. Sem Cristo você é um pós-doutor, perdido eternamente no inferno. Mas nós fomos resgatados e em Cristo todos nós nos tornamos iguais. Em Cristo não há diferença. Em Cristo toda barreira foi derrubada pela cruz dele. E em Cristo todos nós agora somos iguais. Nos tratamos iguais. Somos todos iguais. O capítulo que nós lemos de Efésios 2 diz no versículo 14 e 15: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Na morte de Jesus,
Primeiramente, a inimizade, eu já falei isso para os irmãos algumas vezes anteriormente, em dezembro, quando estudamos sobre quem é Jesus. Na morte de Jesus, a inimizade do homem com Deus é desfeita, porque o homem natural sem Deus é inimigo de Deus. Há uma barreira, texto do profeta Isaías, no capítulo 59, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de modo que Ele não nos ouça. Então, o homem sem Deus, sem Jesus, há uma barreira entre ele e Deus. Os nossos pecados, como uma parede que separa, como um muro que separa. O homem que não tem Jesus não consegue alcançar Deus, porque essa barreira, o pecado, nos impede de alcançar Deus. Mas em Cristo, essa barreira é desfeita. Jesus diz em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Jesus e é pelo sacrifício de Jesus que todo homem e mulher, todo jovem idoso ou idoso, todo rico ou pobre, todo iletrado ou doutor, pode chegar a Deus somente através de Jesus. Não há outro caminho. Agora em Salvador, eu estava falando com o meu tio. Ele não é crente ainda. 78 anos, ele me chama assim, ô bicho, vem cá, senta aqui, deixa eu conversar com você. Bem jovem ele. E um dia, fui lá para lanchar e ele, bicho, senta aqui, eu assisto suas pregações lá, assiste lá de Salvador. E eu queria conversar com você e tal. Ele começou a fazer algumas perguntas. Eu falei assim, tio, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Existem coisas, existem verdades absolutas, diante das quais nós só temos que nos curvar em obediência. E eu falei para ele, se o senhor me perguntasse assim, se o meu desejo pessoal era de que as pessoas que não tivessem Jesus, pudessem ainda assim chegar a Deus, eu diria sim, eu gostaria que todo mundo chegasse a Deus. Eu não tenho prazer em dizer a ninguém que sem Jesus você não tem acesso a Deus. Isso não alegra o meu coração, isso não me deixa feliz. Mas é uma verdade, é um princípio eterno, é uma verdade inexorável. Nós não podemos sair dela. Só há condição de qualquer ser humano chegar até Deus, se for através de Jesus. Segunda coisa, irmãos, nós temos aqui o pão. O apóstolo Paulo utiliza a imagem do pão para ilustrar essa realidade orgânica aqui. Embora sejamos muitos, o fato de partilharmos um só pão simboliza que agora possamos na mesma vida. Nós todos iremos para o mesmo lugar. Amém, irmãos? Nós todos vamos para o mesmo lugar. Nós todos somos salvos pelo mesmo Senhor. A Bíblia diz que há um só Deus, um só batismo, uma só fé. Continuando, poderíamos dizer, há um só lar eterno, há um só Salvador, que salvou a todos nós. Não pelos nossos próprios méritos, diz o texto de Efésios. Não fomos salvos pelos nossos méritos, pelas nossas boas obras. Não fomos salvos porque sofremos demais. Isso é um equívoco. Às vezes a gente tem a ideia de olhar para pessoas pobres
e achar que porque são pobres, porque padecem neste mundo, porque são necessitadas, porque moram em favelas, porque não têm acesso à saúde, à educação, enfim. E nós achamos que porque sofrem neste mundo, já tem a salvação garantida. E isso é um erro. Porque assim como a riqueza não salva, a pobreza também não. Porque só quem salva é Jesus. Seja aquele que acorda e quando vai à mesa, o mordomo já colocou o caviar com a torrada, o suco de laranja no copo, o mamão já está cortado sem semente. Seja aquele que acorda e não tem nada para comer e bebe água para saciar a sua fome. Ambos precisam de Jesus. Aquele que anda em uma BMW top, como aquele que anda de busão, precisa de Jesus. Todos precisam de Jesus, porque não é a sua condição humana, boa ou ruim, favorável ou desfavorável, que vai fazer com que você alcance a salvação. Só Jesus. Em último lugar, o sangue, que representa a nova aliança. Uma aliança que não se faz com uma pessoa, mas se faz com um povo, o povo de Deus. Aqueles que estão em Cristo, eles não estão isolados. Eu tenho dito isso aqui aos irmãos algumas vezes. Nós somos feitos e formados uma comunidade de fé. Nós somos uma família, nós somos um corpo aqui neste lugar. Aqui, nós todos formamos um corpo de pessoas que foram salvas, resgatadas, redimidas e transformadas. E estamos caminhando, dia após dia, lutando contra as nossas imperfeições, para que cada vez mais, através de nós, como indivíduos, e de nós como comunidade, a luz de Deus possa alcançar outros. Nós todos somos feitos um só povo. Um só povo. O sangue nos purifica igualmente e ele nos faz irmãos espirituais. Eu me lembro que na minha juventude, quando eu era um pouco mais jovem, lá em Rondon, antes de ser casado, isso não faz muito tempo, coisa de 30 anos atrás, havia um rapaz na igreja, assim, quase tão alto quanto eu, bem parecido comigo, assim, fisicamente, usávamos barba os dois, Paulo, chamado Paulão. Cristilene conheceu, Obed conheceu também. E aí um dia a gente sempre andava junto, e aí um dia alguém perguntou assim para nós, conversando, falou assim, vocês são irmãos? Aí ele falou, somos. Aí a pessoa falou assim, mas de sangue? De sangue. Como assim? Do sangue de Jesus. Nós somos feitos irmãos pelo sangue de Jesus. É o vínculo que nos une um ao outro. É o elo que nos prende um ao outro, o sangue de Jesus. Não há ninguém separado, não há ninguém distinto, não há ninguém isolado. Todos nós somos feitos uma comunidade em Cristo. E por sermos uma comunidade, nós precisamos viver como tal. Como família. E qual família é perfeita? Nenhuma. Não é não? Nenhuma família é perfeita. Todas as famílias, a gente passa por uma ou outra rusga. Não é não? Mas isso não nos faz deixar de sermos da família. Essa semana, meu filho lá em Redenção, o Enzo, sofreu um acidente de moto. Parou num cruzamento, veio outra moto e bateu nele, ele caiu, se arranhou, se arrebentou todinho. Não quebrou nada, mas ficou todo arranhado, cheio de escoriação.
Quando ele ligou para me falar, eu disse assim, você estava de capacete? Ele falou, não. Falei, pois é. Deus quis ensinar alguma coisa. Primeiro que você aprender a andar direito. Porque se fosse um carro, você estava todo quebrado no hospital. E se tivesse de capacete, talvez alguma coisa teria acontecido de forma menos grave. Bem feito que você caiu. Falei para os irmãos aqui na quarta-feira, não foi? Bem feito. Aprender a andar direito. Isso não faz com que ele deixe de ser meu filho. É meu filho. Continuo a amá-lo da mesma forma. Talvez até mais do que antes, né? Porque precisa de alguns cuidados agora. Aí no outro dia me ligou, pai, manda um dinheiro aí, coloca um dinheiro no cartão aí, que eu preciso comprar remédio. Falei, ele dá a mancada dele e quem paga depois o remédio sou eu. Aqui também, como irmãos em Cristo, como eu falei agora há pouco, aqui é uma comunidade de pessoas resgatadas, redimidas e regeneradas por Cristo. Mas você pode olhar para o irmão ao seu lado, você pode olhar para quem está à sua frente ou quem está atrás. Esse irmão não é um anjo. Esse irmão não é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Só eu que digo para minha mulher, né? Quando eu faço alguma coisa, ela diz, também, você já tem um marido categoria anjo, vai querer o que mais do que isso? Mas brincadeiras à parte, aqui todos nós caminhamos com as nossas imperfeições. Mas isso não nos faz deixar de sermos irmãos unidos pelo sangue de Cristo. Pelo contrário, nós ajudamos um ao outro a levantar e a erguer. E eu quero fazer uma pausa aqui para mostrar um vídeo. Prepara aí o vídeo aí. Calma aí. É um vídeo de 22 segundos. Pastor Heber Aleixo, meu amigo que pregou aqui na minha posse, pregando lá na Assembleia da Convenção em Salvador. Olhe esse vídeo. Quando o mundo encontrar uma igreja onde pessoas diferentes se amam de verdade, onde existe perdão, onde existe honra, onde existe cuidado, onde existe reconciliação, isso vira sinal do reino de Deus. Passa de novo, irmã. Quando o mundo encontrar uma igreja onde pessoas diferentes se amam de verdade, onde existe perdão, onde existe honra, onde existe cuidado, onde existe reconciliação, isso vira sinal do reino de Deus. Amém. Pode acender as luzes. Eu postei esse vídeo essa semana no meu Instagram. E aí uma ex-ovelha veio no meu privado respondendo ao vídeo e fez o seguinte comentário, abro aspas. Essa igreja desse tipo de pessoas está impossível de encontrar, impossível mesmo, meu nobre pastor, e o Senhor sabe disso. As igrejas são uma verdadeira disputa de status e egos inflados. Amor que se prega tanto, mas nunca é vivido. A realidade é camuflada e a maldade, junto ao jogo de poder, se intensifica. Uma ex-ovelha. A primeira criança que eu apresentei no meu ministério pastoral é filha dessa irmã. Tenho um profundo carinho por ela. E falei, eu não sei o que lhe aconteceu, minha irmã, mas eu quero lhe dizer que a igreja, apesar de caminhar para o céu, se faz numa caminhada de pessoas imperfeitas. Eu não sei qual foi a ferida que alcançou o seu coração, a sua alma, mas eu quero lhe dizer que na casa do Pai, na mesa, há lugar para a cura. E é assim que nós caminhamos, irmãos. Essa pessoa hoje está desviada.
há muitos anos desviada. E se você está aqui hoje, e se você nos visita, talvez para muitas pessoas, eu vejo aqui muitas faces de pessoas novas aqui, gente nova, gente bonita que está chegando para a nossa igreja. Deixa eu dizer para você, eu não preciso mascarar a realidade. Todos nós aqui somos imperfeitos. E ao longo da nossa caminhada, inevitavelmente, como todo relacionamento, há um ou outro desentendimento. Ao longo da nossa jornada, inevitavelmente há algumas feridas. Mas o que nós não podemos deixar de viver é que na casa do Pai, pelo Evangelho de Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, as nossas feridas são curadas. As nossas dores são colocadas sobre Ele, pois é isso que a Bíblia diz. E nós podemos caminhar, não agora sentindo a dor do machucado, mas tendo o bálsamo de Cristo Jesus nos curando. E aí nós podemos caminhar juntos, vivendo aquilo que o Heber falou, uma igreja que sabe amar, perdoar, pedir perdão, que pode sinalizar o reino de Deus. E aí de vez em quando a gente pisa no pé um do outro, e a gente diz: irmão, me perdoe, porque não foi intencional o que eu lhe fiz. Continua caminhando ao meu lado. É essa a comunidade de fé. É isso que esse ato nos ensina. Esse ato que celebraremos, esse memorial, esse ritual que celebraremos agora, é um ritual que nos faz recordar e viver, apesar das nossas imperfeições. Deus nos amou, nos resgatou, como diz o texto que lemos, nos fez um só povo. Como dádiva da cruz, nós todos caminhamos para o mesmo lar, onde viveremos por toda a eternidade. E aqui então as nossas diferenças, elas são subjugadas ao peso da cruz. Aqui nós não olhamos para ninguém pelos seus erros, pelos seus tropeços. Eu ouvi um pastor uma vez fazendo uma ilustração sobre isso, e eu finalizo com isso. Ele disse assim: o sangue de Jesus é como o óculos de Deus. Deus nos vê através do sangue. Quando Deus olha para nós, o sangue de Jesus está entre Deus e nós. E é por isso que aquilo que o profeta Jeremias fala lá no livro das suas lamentações, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, a sua benignidade não tem fim, e é por causa disso que nós não somos consumidos, porque Deus olha para nós, para mim e para você, e Ele não vê as nossas imperfeições. Quando Deus olha para nós, Deus vê o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Nós fomos cobertos e lavados pelo sangue de Jesus. As nossas imperfeições, as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos tropeços, os nossos pecados estão cobertos pelo sangue de Jesus. E é assim que Deus nos vê, e é assim que nós olhamos uns para os outros. Feche seus olhos aí onde você está. E eu queria que nesse instante você falasse com Deus. Eu queria que nesse instante você tivesse o seu momento particular de falar com Deus. Eu não sei o que há no seu coração, e eu não sei de que forma essa palavra hoje à noite alcançou o seu coração. Mas eu quero lhe dizer que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia.
Aquilo que Deus tem para você vai alcançar e precisa alcançar o seu coração. E eu queria que nesse instante você falasse com Deus e à luz dessa palavra de hoje à noite, você dissesse para Deus aquilo que o Espírito Santo está lhe tocando nesse momento. Talvez você queira aproveitar esse momento para confessar. Então confesse. Talvez você queira aproveitar esse momento para pedir perdão. Então peça. Talvez você queira aproveitar esse momento para se comprometer. Então se comprometa. Talvez você queira aproveitar esse momento para se reconciliar. Então se reconcilie. Talvez você está aqui e hoje à noite queira aproveitar esse momento tocado pela palavra para tomar uma decisão de entregar sua vida a Jesus. Então tome. Não deixe que a palavra fique vazia no seu coração. Aquilo que Deus, pelo poder da sua palavra, falou com você, é a transformação que Deus quer operar essa noite na sua vida. Não endureça o seu coração. Tome uma decisão por Cristo. Abra o seu coração e deixe que a palavra dessa noite, a palavra de Deus, não as minhas, as palavras de Deus, possam ser plantadas no seu coração e na sua alma. E aquilo que Deus lhe mostrou, aquilo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, que você possa viver isso, você possa receber isso nessa noite como a palavra, como a obra de Deus para a sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, a Deus, por esta noite. Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz. Agradecemos-te pela cruz que um dia recebeu o nosso Salvador Jesus Cristo, teu Filho. Mesmo sem pecado, sem defeito, ele escolheu a cruz para que nela os nossos pecados fossem perdoados. Ele escolheu tomar sobre ele o peso dos nossos pecados e a dor do nosso pecado foi depositada sobre ele. E o sangue dele puro e perfeito ali derramado naquela cruz, diz a tua palavra, nos purifica de todo o pecado. Nós damos graças por isso, Senhor, nessa noite. Bendizemos o teu nome. Eu oro por aqueles que estão aqui, Senhor, que nessa noite o Espírito Santo do Senhor está falando ao seu coração e que de modo muito especial, cada pessoa que está agora sentindo em seu coração o toque, a fala, o esclarecimento do teu Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas tome uma decisão por Cristo Jesus. Eu oro e abençoo a vida de cada um deles em nome de Jesus. Amém.